Pastor Augusto, há pessoas que usam esses dois versículos para defenderem ideias diferentes acerca da salvação e das obras, como se eles estivessem brigando entre si. Afinal de contas, como aliar estas posições diferentes sobre as obras com relação à salvação e à vida cristã? Nathan, querido ouvinte, as boas obras, elas são aquelas que Deus determina em sua palavra. Boa obra é tudo aquilo que a gente faz em obediência a Deus. Ou seja, uma pessoa bem intencionada pode tomar certas atitudes, desempenhar determinadas atividades, mas se elas não estiverem previstas ou orientadas ou prescritas por Deus na sua palavra, elas não podem ser consideradas como sendo boas obras. Bom é aquilo que Deus diz que é bom, e não o nosso pensamento, a nossa intuição, o nosso sentimento religioso. Dito isso, a gente vai encontrar na Bíblia exatamente isso que você falou. Tem uma série de passagens na Bíblia que dizem que as boas obras, ou seja, aquelas atitudes, a nossa obediência a Deus, aquilo que a gente faz em obediência a Deus, elas não são o caminho para nos beneficiarmos diante de Deus ou sermos aceitos por Ele. Você encontra especialmente isso nos escritos do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, na carta aos Efésios. O apóstolo Paulo está o tempo todo dizendo que a salvação, o perdão de pecados, é decorrente não das boas obras, dos nossos atos de obediência, mas é decorrente da graça de Deus, do favor de Deus. A salvação é um presente, ele não é comprado pelo que a gente faz, não é merecido pelas nossas atitudes, não é o resultado da nossa obediência. Salvação é um dom de Deus. As boas obras, elas não são capazes de nos garantir o menor dos favores de Deus. Por exemplo, aqui o texto mais conhecido, Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz no verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo está falando aqui da salvação e diz que essa salvação, ela não vem das obras que nós porventura praticamos, para que ninguém se glorie, porque a prática das boas obras, ela gera mérito e o mérito vai gerar glória. Ou seja, se a salvação é através do que eu faço, quando eu chegar no céu, eu vou poder bater no peito e dizer, eu cheguei aqui porque mereci. Eu tenho um crédito. Tenho um crédito diante de Deus. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. A salvação do começo ao fim é obra de Deus. Então, por esse motivo, para que ninguém se glorie e também porque ninguém consegue fazer obras em quantidade, intensidade e qualidade suficientes para merecer o perdão de Deus. Totalmente desligada de interesses. Isso, as intenções, elas nunca são completamente puras, porque o nosso coração é corrompido. Por esse motivo, a Bíblia afirma coerentemente, insistentemente, do começo ao fim, que o céu, a presença de Deus, o perdão de pecados, a vida eterna, não são decorrentes das boas obras. Então, com isso, nós já podemos entender o quão errado está o ensinamento, por exemplo, de que a prática da caridade, esmolas aos pobres, assistência aos desvalidos, socorro aos necessitados, uma vida de dedicação aos carentes, que no final pessoas assim como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, ou Martin Luther King, essas pessoas foram tão boas e tão dedicadas que elas vão direto para o céu, não é? Não estou negando a contribuição destas pessoas, que são contribuições fantásticas para o bem da humanidade, mas que diante de Deus elas não receberão qualquer favor ou distinção por conta da atividade social humanitária que elas exerceram, porque por melhor e mais dedicado que foram, não serão capazes de alcançar um nível em que Deus vai olhar e dizer assim, você é bom o suficiente para entrar no céu. A Bíblia declara, todos pecaram, carecem da glória de Deus, não há um justo, não há nenhum sequer. Isso inclui todos estes grandes nomes de humanitários, filantropistas que nós encontramos, por melhores que eles tenham sido. Atos de justiça são trapos. Trapos de imundícia diante de Deus. Agora, dito isso, Nathan, é preciso reconhecer, por outro lado, que a Bíblia também diz que nós devemos nos dedicar à prática das boas obras, que nós devemos cuidar dos pobres, que nós devemos atender o desvalido, devemos amar ao próximo como a nós mesmos, devemos atender ao órfão, à viúva, cuidar do necessitado, dos idosos, das crianças. Só que a motivação que nos é apresentada para que nós façamos as boas obras não é merecer o favor de Deus, mas é gratidão e reconhecimento do que Deus fez por mim. Ou seja,
eu vou fazer boas obras não para merecer a salvação, mas porque Deus me deu a salvação. E eu estou tão agradecido a Deus porque Ele me salvou, porque Ele mandou seu Filho morrer por mim, porque Ele me perdoou gratuitamente. Eu estou tão grato por essa dádiva inominável que eu vou dizer a Deus: Deus, eu vou dedicar minha vida a Te agradar, fazendo a Tua vontade. E qual é a Tua vontade? É que eu cuide do meu próximo, que eu respeite o meu próximo, que eu atenda ao pobre e ao necessitado. Então faz toda a diferença. É curioso, Natsa, que naquela passagem que eu li para você e para os nossos ouvintes, que está lá em Efésios 2, deixa eu só repetir, olha, Paulo diz assim no verso 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, aqui no verso 9, ele diz, a salvação não vem de obras. Aí no verso 10, ele diz assim, pois nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Nós não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. E estas boas obras já foram preparadas por Deus antecipadamente para que nós andássemos nelas. Então, veja só, o Lutero, ele disse uma vez o seguinte, que a lei, ela serve para nos levar a Cristo para a salvação. E Cristo nos manda de volta à lei para a santificação. Olha o que é que Lutero estava dizendo. A lei, são os 10 mandamentos, eles me empurram para Cristo, para que eu seja salvo. Por quê? Porque quando a lei diz não faz isso, não faz isso, não faz isso, eu olho para mim e digo, estou perdido. Eu não consigo obedecer isso. Quem é que vai me salvar? E aí Cristo se apresenta como meu Salvador. E assim a lei me empurra para Cristo, para que eu seja salvo por Cristo. Uma vez salvo diante de Cristo, eu digo a Cristo, Senhor, Tu me salvastes, perdoaste os meus pecados. O que queres que eu faça? Resposta de Cristo, você vai fazer o que a lei manda. Não é? Você vai amar o seu próximo, você vai respeitar as autoridades, você vai respeitar a mulher do seu próximo, o nome do seu próximo, a propriedade do seu próximo e assim por diante. Então, essa é uma expressão que eu creio que resume bem. A lei que ordena as obras nos leva a Cristo para a salvação e, uma vez salvos, Cristo nos leva de volta à lei para a prática das boas obras. É o fato de dizer que a lei, nós somos apresentados diante dela de uma forma tão incapazes que nós precisamos ir para Cristo. É verdade. A lei funciona como um pedagogo nesse ponto. Isso. E, uma vez salvos, não fomos salvos pelas obras, mas nós fazemos boas obras porque somos salvos. Exatamente. A motivação é a gratidão e não a conquista de mérito.